Que maravilha estarmos aqui juntos na live do Lar Espírita, Casa do Samaritano. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai começar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador, e vamos conversar sobre o jugo leve. Então sejam todos bem-vindos. Para a gente iniciar, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E é uma mensagem de Paulo com comentário de Emmanuel. A mensagem é o seguinte: bem-vinda, Irila. A mensagem de Paulo é a seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Fermento espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros. E milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pensam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. Em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos ciclos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor. Enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Fonte Viva, a mensagem de Emmanuel, FEB Editora, capítulo 76. Então sejam todos bem-vindos, todos que entraram depois. Vamos fazer a nossa prece inicial. Quem sentir à vontade pode fechar os olhos, não como um ritual, mas como uma forma de podermos nos concentrarmos melhor. Gostaria de saber, antes disso, se estão todos me ouvindo e me vendo direitinho, para a gente dar continuidade. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus por este momento, por este encontro, pela oportunidade que nós temos de mais um dia estarmos aqui na Terra, buscando nos desvencilhar das nossas imperfeições, buscando o amor, buscando perdão.
Que essas energias que nos envolvem nesta manhã possam envolver também a todos os irmãos necessitados de cuidado, de carinho, de afeto, de boas energias para o caminhar evolutivo. Que as energias do Evangelho possam, assim, fortalecer a todos nós, irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Então, a gente vai fazer uma leitura de uma mensagem que conforta, que consola, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 1 e 2. A gente vai iniciar hoje o capítulo. E a mensagem que nós temos hoje é o jugo leve. E aí no item 1 a gente tem o seguinte, tem uma mensagem de Mateus, e ele nos fala o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, essa mensagem que Mateus coloca aqui pra gente é de uma fala de Jesus, o ensinamento que Jesus nos traz. Então, Jesus nos chama, todos nós, aflitos e sobrecarregados, para irmos até Ele. Bem-aventurados, aliás, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus é esse alívio, ele traz esse alívio para a gente. A gente precisa aprender, então, que o jugo dele é brando e humilde de coração. E que o fardo é leve. Então, olha só o que Jesus vem nos colocar. Quando a gente busca compreender esses ensinamentos de Jesus, a gente entende o seguinte, que a justiça dele, e a justiça, né, que Deus, já que Jesus é um irmão nosso, e somos todos filhos de Deus, então a justiça divina, ela é equilibrada. E nesse sentido, todos nós temos direitos, né, de evoluirmos, nascemos então livres. Olha só, nós nascemos simples e ignorantes, melhor dizendo. Nós nascemos simples e ignorantes. Então existe uma justiça nessa lei divina. Existe uma organização que todos nós nascemos da mesma forma. Então o que acontece é que a gente vai passando por essas encarnações e a gente vai vivenciando coisas diferentes. Às vezes a gente faz escolhas diferentes uns dos outros, mas nascemos simples e ignorantes. Então de forma justa. E o que a gente precisa seguir no sentido de buscar os ensinamentos divinos não é algo que deve acontecer no sentido de que Deus nos cobra a nossa perfeição, Deus nos condena se nós não seguirmos os ensinamentos ou a orientação divina, ou mesmo o exemplo de Jesus. Não existe uma condenação. Então existe uma justiça equilibrada, branda, pacífica, assim como Jesus nos mostrou. E nesse sentido, quando a gente compreende isso, além desse jugo ser leve, ser equilibrado, ser pacífico, trazer assim humildade, mostrar a humildade que Jesus tem, nós temos também o fardo que é suave. Aliás, um fardo que é leve. Então, as nossas dificuldades que a gente enfrenta muitas vezes, as angústias, as decepções, os medos, as aflições, tendem a seguir uma ideia de leveza, no sentido de que quando a gente está amparado por Jesus, a gente consegue viver de maneira mais atenta a essas situações, mas entendendo que tudo passa, que é passageiro, que esse sofrimento não é eterno. E a gente pode lembrar daquela música de Gladstone e Tim, interpretada por Tim e Vanessa, que é Alívio. Justamente o nome da música é Alívio, já que Jesus traz esse alívio. E eles têm um trechinho da música que traz assim, o seguinte, né? Traz esse trechinho aqui, essa mensagem que Mateus nos traz. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansado, meu fardo é leve,
jugo suave, já não é sentida dor. Bem-vindo, Consolador. Então, que essa música já possa trazer essa mensagem de paz pra gente, né? Pra gente dar continuidade ao nosso evangelho. E o que mais que a gente pode destacar? Que quando a gente entende essa ideia do fardo leve e do jugo suave, a gente passa a compreender que as situações pelas quais nós passamos estão de acordo com as nossas necessidades e de acordo também com a nossa força, a força que nós temos para passar por essas situações. Então, isso tudo acontece de forma proporcional e não desproporcional. Então, a gente pode até lembrar de uma ilustração bem conhecida, que tem pessoas caminhando ali, né, estão realizando determinada atividade, uma caminhada ali, um grupo de pessoas. E aí elas estão carregando uma cruz no ombro, cruz pesada. E aí elas estão cansadas. E elas vão caminhando, muito cansadas, muito cansadas. Tem uns que começam a cortar um pedacinho da cruz. Aí corta. Outras não, estão lá. A cruz está pesada, mas eles estão carregando. Aí continuam lá. A caminhada, o trabalho, continua. E chega um momento que eles precisam, tem assim um abismo e precisa da cruz para passar, para poder ir para o outro lado. O que acontece? Quem estava com a cruz lá intacta, beleza, conseguiu passar. Agora quem cortou a cruz? Não consegue, a cruz está curta. Não consegue fazer esse papel de ponte. Obrigada, Irila, abração. E assim, não consegue passar lá para o outro lado. Não consegue ir para uma nova etapa da vida. E da mesma forma somos nós quando a gente não entende a necessidade de nós passarmos por determinadas situações, embora sejam dolorosas, a gente não entende que a partir de passarmos por essas situações a gente está aprendendo, nós estamos nos tornando pessoas mais humildes, mais pacientes, mais indulgentes, buscando então seguir esse exemplo de Jesus. E a gente acaba não querendo experienciar essas situações, querendo negar, dizendo, por que isso está acontecendo comigo? Deus é muito injusto. Eu faço tudo corretamente, nunca fiz mal a ninguém. Também, se for ver, a gente não faz nada, né? Nada de ruim, mas também de bom também nada, né? O que adianta? A gente não fazer nada de ruim, mas não fazer nada de bom. E então, a gente precisa, através dessas experiências, a gente se fortalece e consegue passar por outras situações. Olha só, se a gente está aqui num mundo de provas e expiações, tem as situações que nós vivenciamos de expiações, que são inúmeras, né? O que seria essa expiação, para a gente poder explicar? Expiações são as situações que nós passamos em decorrência de escolhas que nós fizemos no passado, seja nesta vida ou em outras vidas. Então a gente passa por muitas expiações. E olha só, e é o natural, né? Porque o nosso planeta está nessa situação de provas e expiações. Então a gente precisa passar por essas situações para que a gente possa alcançar o mundo que esteja com a regeneração, né? Então a gente está nessa transição planetária. Se a gente não passar por essas situações aqui, nesse mundo de provas e expiações, a gente não vai alcançar a Terra no mundo de regeneração. A gente pode acabar indo para outro planeta que esteja num grau evolutivo inferior à Terra. Então a ideia é a gente caminhar junto aqui na Terra, continuar aqui nessa caminhada para chegarmos nessa regeneração. Também que não quer dizer que quando estivermos na regeneração não vai ter mais problema, não vai ter mais conflito, terá. Mas teremos outros conflitos no sentido de nos preocuparmos com as nossas próprias ações, de nos preocuparmos em sermos melhores, né? Os conflitos, muitas vezes, dos nossos arrependimentos em relação às ações que nós cometemos, mas a gente vai viver de maneira muito menos conflituosa do que o que a gente convive hoje, né? Uns com os outros, sem essa violência que a gente tanto passa, que a gente tanto vive ainda, que é natural como da situação mesmo do evolutivo, do grau evolutivo do nosso planeta e de nós também, né? Porque a gente não está aqui por acaso. E às vezes Deus não jogou a gente aqui do nada e se vira e você está no lugar errado. Não, foi tudo muito bem planejado, muito bem programado. Então, a gente precisa passar por isso para a gente alcançar, para a gente evoluir. E aí a gente tem o nosso próximo item.
Lembrando que a gente está no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E a gente vai para o item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Aí a gente sai aqui, né? Não precisa mais falar nada. Então, o que a gente pode pensar a partir disso, né? Nós estamos passando por alguma situação de sofrimento, às vezes conflitos familiares, um filho que não compreende a gente, ou a gente não compreende o filho, problemas mesmo entre irmãos, muitos conflitos que a gente acaba vivendo, às vezes com o vizinho, às vezes uma doença, a gente está passando por uma situação de enfermidade, ou algum familiar muito querido nosso está passando por essa situação de enfermidade, está passando por uma situação financeira muito grave. Muitas situações que a gente vivencia, ou já vivenciou, né, em outras vidas, que muitas vezes a gente fica numa situação de desespero, de angústia, de insatisfação. E aí a proposta que o Evangelho aqui nos coloca, o Evangelho segundo o Espiritismo, em acordo com Jesus, nos coloca é que a gente precisa de confiança, confiar em Deus. E é exemplo aqui que nós temos, o maior exemplo que nós temos aqui na Terra é Jesus. Confiarmos também. Lembrando da trajetória que ele teve aqui enquanto encarnado, claro, um espírito superior em relação a nós, mas que também já vivenciou muitas situações de conflito, de desânimo, de insatisfação, de insegurança em outras encarnações. Ele para chegar lá nessa condição de ser Jesus, ele teve que enfrentar muita coisa. Então a gente precisa, e o que a mensagem nos coloca é a ideia da fé, da confiança. E então, como a doutrina espírita traz também esse consolo para a gente, como a mensagem nos coloca, através da fé no futuro, através dessa crença de que existe, a vida continua, a gente consegue então um consolo. Mas por quê, então? A gente pode explicar aqui, né? Por que esse consolo? Para quem estiver chegando aqui primeira vez, né? Por que esse consolo? Por que essa ideia de consolo através da ideia de continuidade da vida? Porque nós temos novas oportunidades. E a gente passa a entender que é impossível a gente aprender tudo numa encarnação só. Seria desumano, seria injusto. A justiça não seria equilibrada, a justiça divina. Então a gente tem muitas e muitas oportunidades, assim como na escola. Às vezes a gente não vai bem lá no ano, não tira boas notas, mas a gente tem a prova final, tem a recuperação. E aí, se a gente não conseguir de jeito nenhum, a gente ainda reprova, não é legal, né? A gente não gosta, não espera que isso aconteça, mas é uma nova oportunidade da gente amadurecer. Às vezes a gente não tem responsabilidade, às vezes, com os nossos estudos, nem em todas as situações, né? Mas tem casos que são assim. A gente não tem responsabilidade com nossos estudos, e a gente passa por uma situação dessa e acaba depois a amadurecer conosco e também convivendo com os outros. A gente amadurece, revê em que a gente se equivocou, passa a ter mais compromisso com esse estudo. Então, assim como lá na escola a gente tem essa oportunidade, é a nossa vida.
É o nosso processo evolutivo enquanto espíritos milenares em evolução. E então, a partir, né, dessa confiança, a gente consegue entender que também, além de que a gente vai ter outras oportunidades, é que nada é por acaso. Então, as situações que a gente vive, elas acontecem por conta de causas. Sejam como provações, né, situações que a gente passa para que a gente possa, como um teste para sabermos como vamos nos passar, ou situações de expiações que são decorrentes de ações equivocadas nossas. Então, não é por acaso. Às vezes a gente vê muitas situações de pessoas que nascem numa situação de vulnerabilidade social, sem condições de educação, de saúde, de moradia, de alimentação, sem saneamento básico onde elas moram. Muitas e muitas situações assim delicadas. E aí já tem outra pessoa que nasce numa situação já mais uma situação diferente, com uma boa alimentação, um bom estudo, um bom amparo familiar também, uma boa moradia. Por que essas diferenças? Ou tem pessoas que nascem e logo desencarnam, passam de poucos dias, já desencarnam os bebês, né? Poucos dias depois, ou poucos meses. Tem bebês que nascem já com alguma enfermidade. Por que isso? Seria injustiça, né? Se Deus apontasse ali, esse aqui vai nascer saudável e esse outro não vai nascer saudável. Seria muito injusto. Então, se a gente for ver essa ideia da vida futura e desse equilíbrio que existe nisso tudo, a gente consegue entender ou buscar entender, já que é muito difícil ainda pra gente, muitas situações que a gente entende, que a gente muitas vezes julga como injusta, como muito ruim para cada um de nós. E aí Jesus ele nos traz o exemplo da dor sem o sofrimento. E de buscarmos com resignação, passarmos pelas situações dolorosas, mas sem sofrimento. Aí que a gente, mas que loucura, como assim a gente vai passar por uma dor e não vai sofrer? O sem sofrimento aqui que a gente coloca é sem ficar se lastimando, que a gente gosta, né, de se lastimar, dizer, meu Deus, por quê? Por que comigo? De novo, outra vez acontecendo. É eu ficar numa situação de raiva, de insatisfação muito grande, de ódio, porque a situação tá acontecendo com a gente. Seria o sofrimento nesse sentido mais assim, mais forte da palavra. Não quer dizer que se a gente está passando por uma dor, a gente não deve sentir, nossa, tá doído, tá complicado. Sim, naturalmente a gente vai sentir isso. Mas é ter a confiança de que algo bom virá. E que essa situação que está passando, pela qual nós estamos passando, ela é necessária na nossa condição atual, é necessária para a nossa evolução. É fácil pensar assim? Não, mas é a proposta de Jesus e que também o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos colocar. Então é um exercício diário que a gente deve fazer. Aí como que a gente pode fazer isso? A oração é uma ferramenta grandiosa para a gente fazer isso, para a gente se conectar com Deus. O Evangelho, gente, também a gente pode utilizar ele como... A gente deve utilizar ele como uma ferramenta. A gente pode fazer o Evangelho no lar. Deve fazer o Evangelho no lar. Uma vez na semana a gente consegue se reunir com a família. Vamos fazer. Não tem ninguém na família que gostaria de fazer o Evangelho no lar com a gente? Vamos fazer sozinhos. Os nossos irmãos estão aqui conosco. Os irmãos espirituais estão nos acompanhando. Então a gente tem essas ferramentas para a gente conseguir essa conexão com Deus. E aí, à medida que a gente vai se conectando nessas ferramentas, a gente consegue passar com um pouco mais de confiança, encontrando realmente esse consolo que a gente tanto busca. A gente consegue força através da espiritualidade, através do nosso anjo da guarda. Então isso é realmente algo grandioso, grandioso. E é assim, a partir dessa busca que a gente tem por fazer o Evangelho, estudar, conviver bem, perdoar, ser indulgente, né? Buscar não julgar o outro. Através dessas buscas a gente consegue se conectar a Deus, a gente consegue se conectar a Jesus, a gente consegue, de fato, essa aproximação. Lembrando que
A lei divina nos direciona para o caminho de que sabe o que a gente precisa fazer apenas? Precisamos amar e ser caridosos. Isso aí é que a gente precisa fazer. Então, o direcionamento que a lei divina nos coloca é este. E aí, então, a partir disso, dessa busca, desse direcionamento que Deus nos coloca, que é buscarmos o amor e a caridade, a gente compreende que o jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. E a gente pode, aqui para finalizar, ter uma mensagem desse livro que é muito bacana, que é Viver no Evangelho. A gente traz algumas situações de interpretação mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo bem para o nosso cotidiano. A gente consegue fazer umas reflexões bem bacanas através dele. Então, capítulo 6, itens 1 e 2. E aí a mensagem que nós temos no Viver no Evangelho, trazendo esse comentário, essa interpretação a partir do que a gente leu no Evangelho segundo o Espiritismo, é o seguinte: confia em Jesus. Ao longo do tempo, traz o coração apunhalado de tristezas, como a gente colocou aqui hoje. Choras a ausência do filho querido, que a morte te arrebatou ao convívio, transformando tuas horas em fardo pesado de angústias. Então a gente vai trazendo esse peso, essa angústia, através desse desencarne, né? Dessa falta que a gente sente do nosso ente querido. Carregas nos ombros doloridos a cruz de preocupações afetivas, arrancando-te lágrimas copiosas no silêncio das noites insones. Então muitas vezes a gente passa por insônia, por preocupação, buscando resolver esse problema pelo qual a gente passa. Lamentas a partida do companheiro, que embriagado de ilusões atirou-se ao mar revolto das aventuras fáceis. A gente também sofre muito por conta das escolhas que os outros fazem, quando os nossos amigos, irmãos, alguém querido comete algum equívoco e a gente tenta lhe ajudar e não consegue. Padeces a enfermidade dolorosa que castiga teu corpo frágil e cansado, torturando-te os dias de convivência familiar. Então, as enfermidades que nos deixam debilitados, angustiados, com medo de desencarnar e deixar um ente querido. Às vezes nossos filhos ainda são crianças que precisam da gente. Os nossos pais também. Suportas o desespero da solidão, abandonado à própria sorte, por muitos que te prometeram apoio e solidariedade. Sentes o estilete cruel da ingratidão, cortando-te as fibras mais íntimas, o veneno da calúnia, arruinando-te a coragem, o fel da ironia, amargurando-te o entusiasmo. Quantas vezes que a gente faz uma coisa legal para alguém, a gente se dedica a vida toda para essa pessoa, tá ali sempre presente, dando apoio, orientando. Em todos os momentos da vida da pessoa, sejam os momentos mais felizes ou os mais complicados, mais delicados, a gente está sempre ali, mas aí a pessoa responde com ingratidão. A gente fica, não vou mais fazer isso. Ela não merece o que eu estou fazendo por ela. Se a gente fosse colocar nessa situação, a gente acaba não buscando nunca a nossa transformação interior. E se a gente está fazendo isso, dizendo, não vou mais ajudar, já que ela está sendo ingrata comigo, na verdade a gente está ajudando, querendo um retorno. Mesmo que o retorno seja só o reconhecimento. A gente busca muitas vezes esse reconhecimento, né? Que o outro reconheça o que a gente fez, que o outro seja educado com a gente, já que a gente foi educado com o outro. Então, se a gente está fazendo isso, a gente está buscando ali o retorno. E não deve ser assim. Entretanto, apesar de todas as dores que te afligem o coração fatigado e oprimido, não te entregues ao desânimo ou à revolta. Então, como a gente colocou aqui, essa mensagem que Jesus vem nos trazer. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ao contrário, cultiva a esperança. Ama, perdoa, trabalha e serve. Aqui é a orientação pra gente. É um guia do que a gente deve fazer. Esperança, né? Esperar, amar, perdoar, trabalhar e servir. A gente pode até anotar aí na nossa agenda, o papelzinho que a gente tiver aí do lado, uma orientação aqui que a gente tem, um guia
como se fosse uma receita, não chega a ser uma receita, mas como se fosse assim, um direcionamento mesmo que a gente deve fazer. E na hora mais fácil, quando tudo parecer perdido, lembra-te do Mestre Divino, e ele, que sempre esteve junto de ti, falar-te-á aos ouvidos da alma com firmeza e doçura. Não tenhas medo, estou aqui, crê em Deus, crê em mim também. Então, depois dessa bela mensagem, vamos agora fazer a nossa prece final, agradecendo ao nosso Pai Celestial por essa mensagem que nos traz ânimo, diante de uma situação tão delicada que nós vivenciamos. Que possamos, então, buscar sermos conscientes em relação às nossas ações, buscarmos cuidar de nós e dos outros, buscarmos sair da imprudência, da ignorância, do adoecimento físico e espiritual. Lembrando de Jesus, o nosso grande exemplo de equilíbrio, de saúde espiritual, de equilíbrio espiritual. Que possamos, a partir disso, buscar sermos indulgentes, misericordiosos, responsáveis uns com os outros. Que possamos, assim, ativar a nossa consciência para isso, para a responsabilidade que nós temos aqui no planeta Terra. Buscarmos, assim, ser bons exemplos. Buscar, assim, renovar os nossos pensamentos e as nossas ações, buscando o bem. Que essas energias cheguem a todos os irmãos desencarnados, de angústia, de revolta, de dor, de sofrimento, aos irmãos também encarnados, que passam por enfermidades, pela situação do desamparo, da solidão, passam por situações de enfermidades, aos familiares também dos nossos irmãos que passam por essas situações delicadas, a todos nós que tanto precisamos de amor. Precisamos lembrar desse exemplo de amor que Jesus é. Que essa energia permaneça conosco ao longo da semana. Que nós possamos alimentá-la. Que possamos, assim, regar essa energia como se fosse uma plantinha. Através da nossa busca por sermos cada vez mais a nossa melhor versão. Uma melhor versão do que nós somos. Graças a Deus. Então foi maravilhoso estar aqui com vocês. Nós agradecemos pela presença no Instagram e no YouTube do Lex. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nesta semana. Lembrando que amanhã é quinta-feira, tem vibração, tem palestra também, palestra 19. Então sejam todos bem-vindos e vamos continuar acompanhando aqui as publicações do La Espírita Casa Samaritana. Um abraço a todos.